Cumprimento os irmãos, capaz do Senhor, amém? Glória a Deus, agradeço a Deus, ao pastor, mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Nosso primeiro culto de fevereiro, nessa nova campanha que está iniciando, campanha do avivamento. Pastora Isabel, quando ela mandou o cartaz do culto, embaixo do cartaz estava escrito assim: que não há avivamento sem arrependimento. E queria iniciar esse elo falando de arrependimento. O início de todo o processo para ser avivado, para Deus fazer a obra, primeiro é preciso se arrepender. Livro do profeta Jeremias, o seu capítulo 1, versículo 13. E o livro do profeta Ezequiel, depois, capítulo 37. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 13. E Ezequiel 37. Perdão, irmãos. Jeremias 2:13. Profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. E Ezequiel 37. Jeremias 2:13, Ezequiel 37. Jeremias 2:13 diz assim, irmãos: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar para si suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter água. Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor veio sobre mim, mediante ao seu poder, o poder do seu Espírito, e me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Palavra que Deus colocou no meu coração durante esta tarde para poder estar ministrando com os irmãos. Confesso que fiquei a tarde inteira inquieto, não sabia do que eu pregaria, o que eu falaria. Já vinha há um tempo estudando essa mensagem, até Deus confirmar para mim. Estava estudando, falava: Deus, não consigo, não sei o que eu vou falar hoje, me ajuda, me dá uma direção, me dá uma luz. Dobrei meu joelho no quarto. A partir do momento que eu dobrei o joelho, Deus iluminou, falou: é isso que você vai pregar. Para a gente entender um pouco mais, irmãos, Jeremias é o começo do processo, Ezequiel é o final dele, onde Deus revela para Ezequiel o que Ezequiel teria que fazer e profetizar para o avivamento acontecer, para voltar a ter vida. Só que antes do avivamento acontecer, antes desse processo ocorrer, primeiro Deus estava muito triste com o povo. A Bíblia nos fala que Deus estava totalmente desanimado e triste com o povo. Só que quando a gente fala de arrependimento, a gente logo vem na cabeça assim: mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E sempre que a gente fala esse versículo, muita gente, alguns teólogos, algumas pessoas nem remetem para Gênesis 6, onde fala que Deus se arrependeu. Mas como assim, Juan? Se Deus não mente e não se arrepende, por que em Gênesis 6 fala que Deus se arrependeu de fazer o homem? Só que para a gente entender, a gente tem que puxar para o original da palavra. E no hebraico, arrepender, de Gênesis 6,
não é voltar atrás com algo que falou, que fez. É se entristecer de uma forma profunda. Deus se entristeceu muito de criar o homem, devido aos seus pecados, seus erros, suas falhas. Mas o fato dele se entristecer, ele não muda. Porque em Malaquias 3 fala: eu sou o Senhor e eu não mudo. Ele pode até entristecer, mas se ele falou, ele vai cumprir. Pode passar 1 ano, 2 anos, 100 anos. Se a palavra foi lançada sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Só que acontece, irmãos, que quando o rei Ezequias morre, Manassés assume. Manassés faz tudo o que desagrada ao Senhor. Traz ídolos, magia negra, feitiçaria, culto ao deus Moloque, a qual ele sacrificou seus próprios filhos. E Deus se entristeceu. E antes de Deus levantar a última voz, a última chance para o povo, que era Jeremias, Deus vem e fala com Abacuque. E o negócio era tão feio, irmãos, que segundo Silas Daniel, um historiador, especialista na vida de Abacuque, fala que Abacuque ficou durante 3 anos sonhando com desgraça, com morte, com destruição, com problema, até o ponto dele pensar: mas por que de tudo isso? Eu não pedi isso para Deus, nem tenho culpa nisso, eu estou aqui sonhando com morte, com destruição. Aí ele começa o capítulo dele: até quando, Senhor? Até quando vai ser assim? É só morte e destruição. E durante os seus 3 capítulos de Abacuque, existem 12 perguntas que ele faz ao Senhor. E nenhuma delas são respondidas. Porque o significado de Abacuque é abraço amoroso. Sabe qual que era a intenção de Abacuque? Eu vou perguntar para Deus falar e ter misericórdia do povo. Eu vou perguntar para ele, assim ele tem misericórdia. Só que ele fala e Deus não responde. Porque o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí no capítulo 2, Abacuque muda. Que ele percebe que não adianta falar muito para quem não quer mudar. Não adianta insistir para quem não quer mudança. Você fala por um ouvido, sai pelo outro. Ele falou: já que eu falo e as pessoas não mudam, eu vou subir bem alto numa torre e vou vigiar por quem não vigia. Aí Deus, agora mudou o pensamento de Abacuque, ele não quer misericórdia, agora ele vai vigiar. Aí Deus fala: então pega agora, Abacuque, 2 tábuas bem grandes, escreve bem grande para todo mundo que passar, mesmo rápido, veja. O que há de vir, virá, e não tardará. Mas se tardar, espera, porque ele virá. Os ímpios fazem o que é mal aos meus olhos, mas o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus. E segundo o mesmo historiador Silas Daniel, fala que Abacuque ele era da classe levítica. E na festa de Páscoa, ao entoar um cântico ao Senhor, só que Deus já estava cansado do povo. Eles viviam a época do sofismo. Sabe o que é sofismo, irmãos? Bonito por fora e vazio por dentro. Lindo por fora, maravilhoso e vazio por dentro. E Abacuque, ao cantar esse cântico, vieram até ele e falaram: o que a gente vai louvar ao Senhor? Salmos 23, Salmos 91. E Deus, cansado de um povo que vinha aqui, fingia, pregava, falava, achava que estava adorando ou não, e quando saía lá fora era outra coisa. Não era nada do que vivia aqui dentro. Bonito lá fora, mas vazio aqui dentro. Fala assim: hoje a gente não vai cantar que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai nos fortalecer. Não. Vai vir uma destruição sobre essa terra. Vai vir uma destruição dessa terra. Mas ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e dos currais sejam exterminados as vacas, todavia
eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Então Abacuque fala, vai vir um problema aí. 60 anos após a sua morte, ocorre tudo o que ele falou. Só que Deus falou que ele ainda levantaria a última voz profética, que era a última chance do povo. Aí Deus fala, quem que é essa voz? Jeremias. E o interessante, que depois que Deus fala com Jeremias no seu capítulo 1, do 2 em diante é só desabafo de Deus contra o povo. Deus está totalmente irado. Era 40 anos, irmãos, fazendo tudo que não agradava ao Senhor. Ao ponto de Deus falar assim para Ezequiel, Ezequiel, é o seguinte, enquanto eu não falar, você não fala. Mas é o seguinte, você pega, se amarra de cordas, seu lado direito, numa árvore e ali fica. 40 dias. Para eles entenderem que é como que eu me sinto. Cada dia vai ser um ano que eu tô assim com eles. E a gente sabe, se a gente ficar muito tempo numa posição, se a gente dormir com o pescoço de um jeito, a gente acorda com dor no pescoço. Deus fala, é assim que eu me sinto durante 40 anos. É dor, tristeza, o povo não me ama, o povo não me busca, só faz o que os seus olhos agrada os seus olhos. Só que aí Deus vem, levanta Jeremias e fala, agora você vai falar. Aí no capítulo 2, que eu acho maravilhoso, o Senhor chega para Jeremias e lembra, sabe da onde, irmãos? Do deserto. Cerca de 1800 anos atrás, o Senhor lembra. E fala assim, Jeremias, eu tô triste com o povo. Sabe por quê? Lá no deserto, a gente fez um casamento. Eles eram a minha noiva. E quando as crianças nasciam, Jeremias, costuravam roupa para elas. E se preocupava o que seria daqui 10 anos se ia ter roupa para elas. Só que quando elas cresciam, a roupa crescia junto. Passava 30 anos, a roupa crescia junto. Aí isso era santidade. Aí o povo me buscava nessa época, porque eu oferecia para eles, eu dava para eles. Passava 100 anos, a roupa ainda estava intacta. Só que é interessante, irmãos, mas depois que a pessoa morria, no outro dia a roupa apodrecia. E aqui eu entendo uma coisa interessante. O que Deus fez para mim e para você, é para mim e para você. Tem seu nome, seu endereço, a hora de acontecer, o momento de acontecer, e não serve para outra pessoa. O que Ele preparou para mim e preparou para você, é para você. É separado, aleluias. Aí vocês lembravam do que era santidade. Quando no meio do deserto, e estava frio, eu fazia coluna de fogo. Aí era santidade. Deserto com escorpião, com serpente, com pestes peçonhentas. Animais que se picassem, cerca de 20 minutos depois as pessoas morriam. O sangue coagulava. Mas o fogo de Deus era tão quente que ia na frente queimando esses animais. Nessas épocas, vocês sabiam o que era santidade. Só que mudou o tempo. Aí Jeremias percebe a ira de Deus nas palavras, a forma que Deus fala, quão doloroso era. Que Jeremias se prostra aos pés do Senhor e fala, Senhor, por favor, Jesus, mais uma vez nos livra, Pai. Ao Senhor te livrar, e eu livrar vocês? Quantas vezes vocês falam isso? Me livra, me livra, me livra. Aí eu dou o que vocês procuram, na outra semana vocês já estão fazendo tudo errado de novo. Livrar vocês assim? Jeremias, eu estou cansado, Jeremias. Só que Deus entende, irmãos, e conhece eu e vocês, sabe o nosso limite. Por isso que quando Ele dava o maná só durava um dia, não sobrava, no outro dia apodrecia, porque Ele sabe o meu
limite. É por isso que muitas vezes as pessoas ficam se perguntando como é que é. Essa pessoa nunca fez um curso, nunca fez nada. Quando põe a mão para fazer a unha de alguém, fica perfeito. Essa pessoa nunca fez um curso de cabeleireiro, mas quando começa a fazer um cabelo, que isso? Até profissional fica babando. Esse cara não tem um curso de engenharia. É analfabeto, mas quando pega para construir, até engenheiro formado, pergunta o que aconteceu. Mas por que, Juan? Por que de tudo isso? Porque Deus sabe o nosso limite. Juan, mas por que essas pessoas não ficaram ricas ainda? Porque eu sei que se eu enriquecer, se eu dar, elas vão se virar contra mim. Então eu sei o limite dela. E eu sei aonde apertar para ela voltar para perto de mim. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Deus prefere te ver quebrado, destruído, mas na presença dele, do que te ver feliz lá fora. Então ele aperta. E não adianta querer desviar, não. Não adianta querer fugir, não. Que nem para desviar você serve mais, depois que Deus te escolheu. Eu costumo dizer que quem é escolhido não tem mais escolha. Tem gente que faz errado, vive errado, faz um monte de coisa errada, às vezes está pregando, louvando. Vai você pensar em desviar um segundo sequer. Só de você pensar em sair de igreja, a mão de Deus já te quebra e te amassa. Fala, não. Aí você perguntou, louco Deus, mas ele faz isso, faz aquilo e nada acontece. E eu, ao pensar em fazer alguma coisa, o Senhor já vem, me aperta e te chamou para perto. Eu sei o seu limite. Eu sei aonde tem que tocar em você. Aleluia. Glória a Deus. Quem é escolhido, irmãos, não tem escolha. Deus prefere te ver quebrado perto dele que lá fora, fazendo o que não agrada a ele. Então Deus ali vai permitir a destruição contra o povo. Cansado do povo, Nabucodonosor vem 605 anos antes de Cristo e faz a primeira destruição. Destrói os muros de Jerusalém. 597 antes de Cristo ele vem e faz a segunda destruição. Destrói o templo. E 586 antes de Cristo ele vem pela terceira vez e rouba a Arca da Aliança. Primeiro ele vem e tira a proteção, que é os muros. Leva com eles jovens dotados, inteligentes, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda vez ele vem e destrói o templo, que é a adoração. Ele fala, agora perdeu a proteção. Aonde eles adoram não pode adorar mais. E terceiro, a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus. O Senhor falou que ia fazer e fez e cumpriu. Só que a Bíblia também fala que enquanto há fôlego de vida, há esperança. A destruição veio. Só que em Salmo 137, irmãos, fala de um jovem profeta que estava à beira do rio Quebar, assentado ali fora. Só que a destruição foi tão grande que eles perderam a vontade de adorar. Já não queria adorar mais. Salmo 137 fala, junto aos rios da Babilônia, nos salgueiros que estavam perto de nós, penduramos as nossas harpas, e ali se assentamos. E aqueles que nos levaram cativos, nos pediram louvor. Mas como vamos adorar em terra estranha? Como vamos adorar o nosso Deus num lugar estranho? Eles não queriam mais louvar. Eles não queriam mais adorar, eles se assentaram. Aí que está o problema, é se assentar. Porque quando a gente se levanta, a gente está tomando uma postura. O filho pródigo fala, levantar-me-ei e hei de ter com meu pai. E direi, pequei contra os céus e contra ti. Ele se levantou para fazer alguma coisa. Elias, quando está debaixo do zimbro, Deus fala para ele, levanta que é muito grande a sua caminhada. Então levantar é tomar uma posição e fazer, se assentar. Se assentar é abrir mão de tudo e deixar
o problema chegar e bater. Só que pro início de um avivamento, precisa ter alguém de pé. Para o milagre acontecer na sua casa, precisa ter alguém de pé. Para as coisas acontecerem na sua família, precisa ter alguém de pé. Para alguma coisa mudar no seu trabalho, precisa ter alguém de pé. Se não tiver ninguém de pé, não acontece. Por isso que em Salmo 126 fala: aquele que leva a preciosa palavra chorando e andando, uma coisa é chorar e sentar, a outra é chorar e andar. Às vezes está doendo, mas você está de pé. Está machucando, mas você está andando e caminhando. Está difícil vir no culto, está doendo, fala: Deus, não quero mais, mas você vem sem força, mas vem. E aquele que leva a preciosa palavra chorando e andando, aleluia. Que bom que você está aqui nessa noite, Shuricanta Labicanta Labanai, porque para a obra acontecer na sua casa, na sua família, mesmo que chorando, mesmo que estando difícil, tem que estar alguém de pé, aleluia. E eles não queriam mais louvar, eles queriam ficar sentados. Aí Deus aparece em Ezequiel 2 e fala: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. E começa a falar para Ezequiel. Só que Ezequiel, irmãos, ele escuta no capítulo 2, põe de pé e fala: agora eu vou. Aí no capítulo 3, 4, 5, 6, 7, ele senta de novo. Se assentou de novo. Só que quando Deus tem uma obra na minha vida e na sua vida, não tem para onde correr, irmãos. A gente pode se assentar, fugir igual Jonas, ir para outro caminho, mas se ele quer você e quer você de pé, ele vai atrás de você. No capítulo 8 de Ezequiel, sabe o que acontece? Fala que Ezequiel estava se assentado, e uma luz resplandecente apareceu sobre ele. Pegou ele pelo cabelo e colocou ele de pé. Aleluia. Então não tenta sentar de novo, aleluia. Se Deus te mandou colocar de pé, se preciso for te pegar pelo cabelo e te colocar de pé, Ele vai te colocar de pé, porque você é escolhido, você é separado, e Ele quer avivar a sua vida, Ele quer avivar o seu caminho, a sua história, aleluia. Não adianta se assentar, se tiver que te pegar pelo cabelo, Ele vai pegar e vai te colocar de pé, aleluia. Colocou de pé, aleluias. Mas aquele povo que pecou tanto contra o Senhor, 40 anos fazendo tudo aquilo que não agradava ao Senhor, o Senhor vai dar mais uma chance para eles? Vai. Ezequiel 37. Ali Deus começa a mostrar para Ezequiel: se tiver pessoas dispostas, pessoas de pé, com coragem, com ânimo, tem vida, eu avivo, eu encho, eu trago vida de novo. Aí fala: e o Senhor em espírito me colocou no vale. O próprio Senhor colocou ele no vale, em espírito. Porque a Bíblia fala que quem é da carne não consegue discernir as obras do Espírito. Para viver o sobrenatural, tem que estar no Espírito. Para viver o avivamento, tem que estar no Espírito. Tem que deixar o Espírito entrar. Senão sua visão é limitada, você não consegue ver. E em espírito ele me levou até o vale. O próprio Deus leva ele até o vale. E aqui eu entendo uma coisa. Sempre que eu prego essa mensagem de Ezequiel 37, eu falo sobre isso. O nosso corpo é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. E o templo?
Porque Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. Também é dividido em 3 partes: átrios, santo e santo dos santos. E para viver o sobrenatural, Juan, e para viver o avivamento, com o corpo você entra no átrio. Com a alma, você pode até chegar no santo. Mas para viver o sobrenatural e pisar no santo dos santos, é só em espírito, aleluia. E o Espírito de Deus está aqui neste lugar, aleluia. E Ele quer te convidar, Ele está te convidando a viver o sobrenatural, aleluia. Mas para viver o sobrenatural, tem que esquecer das coisas que para trás ficam e seguir para o alvo que é o Cristo Jesus, aleluia. Tem que deixar as coisas da carne, tem que deixar tudo para trás e entrar no santo do santo, aleluia. Tem alguém aqui que hoje entrou no santo do santo, aleluia, em espírito, para viver o sobrenatural de Deus, aleluia, para ver o Espírito de Deus manifestar na sua vida, para você ver o impossível acontecendo lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aleluia. Mas para viver tem que ser em espírito, aleluia. E quando ele entra em espírito, o que ele fez? E ele me fez andar. E ele me fez andar, aleluia. A mesma mão que coloca no vale é a mão que te faz andar no vale. A gente tem aquela mania: Deus vai me colocar na prova e vai me deixar na prova. Deus vai me colocar no vale e vai me deixar no vale. Não vai me responder, não vai fazer mais nada. A mesma mão que coloca Ezequiel no vale é a mão que faz ele andar sobre o vale. Aleluia. E é isso que você precisa entender. Tô no vale, tô na prova, tô passando luta, desemprego, tá faltando alimento, não tô conseguindo fazer o que eu quero, os meus sonhos estão ficando para trás. Deus me deixou no vale. Ele tá com você nessa prova, aleluia. A mão dele está sobre a sua vida. O Senhor não te abandonou. Se a dúvida está no seu coração: será que eu estou sozinho nessa luta? Será que eu estou sozinho nessa prova? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Não, aleluia. A mesma mão que te coloca na prova é a mão que te sustenta na prova, é a mão que te dá graça, é a mão que te dá força, é a mão que te ajuda, é a mão que te levanta, é a mão que te conforta, é a mão que te alegra, é a mão que te sustenta, aleluia. Suredecanta labicanta labanás, iredecanta labicanta labanás, aleluia. Você não está sozinho, aleluia, nessa prova, nesse vale. Deus quer avivar a tua vida, a tua casa, aleluia. E Ele não te deixou sozinho, aleluia. Ele precisa de você de pé no meio desse vale, aleluia. E Ele me fez andar. Andar aonde, Juan? Ao redor deles. Redor do vale, não. Redor dos ossos. Aleluia. Porque Ezequiel, irmãos, ele tinha um entendimento tão profundo e maravilhoso, que ele sabia que a visão que Deus estava dando para ele era a casa de Israel. Eram ossos sequíssimos, mas era Israel. Era ossos secos, mas era escolhido. Estava passando por um momento muito difícil, mas era escolhido. Estava sem fôlego de vida nenhum, mas era separado. Era nação santa. Aleluia. Ezequiel tinha essa noção, ele falava: por mais que a fase não seja boa, por mais que o momento não seja o melhor,
Por mais que a dificuldade está batendo, está passando difícil, estão sofrendo, é osso, ninguém dá valor, mas eu não posso pisar neles. Deus não me escolheu para pisar em ninguém, para diminuir ninguém, para falar que as pessoas não vão conseguir, não vão chegar. Deus não levantou eu e não levantou você para pisar nas pessoas, para falar que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito. Deus nos levantou como voz profética para pregar vida e vida com abundância. E por mais que o momento não seja bom, por mais que a fase não seja boa, a gente não pode ser coveiro espiritual e terminar de matar quem já está morrendo. A gente tem que ser escolhido e dar a mão e levantar quem está precisando de ajuda. Aleluia. Só que tem muita gente que olha na nossa cara e mata os nossos sonhos. Já percebeu quando você vai contar alguma coisa tão feliz para alguém? Algo que está acontecendo, a cara da pessoa já fala para você: opa, não gostou do que eu contei para ela. Às vezes pessoas até próximas de nós. Mas que a gente não venha tomar esse exemplo, que a gente venha dar um abraço apertado, com carinho, falar: Jesus te ama, vai dar certo, conta com as minhas orações, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você, aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza, se alguém aqui em algum momento estiver passando por um momento difícil, pode procurar qualquer um daqui e falar: me ajuda em oração, que ele vai te ajudar em oração, aleluia. Porque a nossa igreja é uma igreja que intercede, que ora, que ajuda, que busca. Aleluia. E ele me fez andar ao redor deles. Aí ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos ter vida? Aí Ezequiel joga a resposta para Deus: Senhor, tu sabes. Poderão ter vida? Senhor, tu sabes. Talvez você entrou com uma dúvida aqui nessa noite. Ainda devo continuar? Devo tentar mais uma vez? Ainda tem esperança? Esse sonho ainda é para mim? Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele sabe, Ele conhece, Ele te escuta, Ele te ajuda, aleluia. Não adianta perguntar para o homem se é para continuar ou não, irmãos. Não adianta perguntar para o amigo se é para continuar ou não. Não adianta pedir direção para quem não tem direção, aleluias. Pergunta para ele, Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto busca aquele que pode te responder, aleluia. Você está procurando em pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Você está procurando em pessoas aquilo que só Deus pode te responder, aleluia. E a resposta dele para você nessa noite: Ele sabe, Ele conhece, aleluia, glória a Deus. Jeremias 1. Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Ele conhece eu e conhece você, aleluia. E aí você pergunta: Deus, por que o Senhor me escolheu? Cheio de defeito, de falhas, de dificuldade. Às vezes eu nem consigo ir na igreja. Às vezes eu não tenho nem força para orar. Senhor, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Antes que te formasse do ventre eu te conhecia. O Senhor escolheu você sabendo das nossas falhas, sabendo das nossas dificuldades, sabendo que no meio do caminho, quando a luta batesse, a gente olhar para trás: será que eu continuo? Canta lá, bicanta lá, canta lá, bicantai.
O Senhor escolheu você, sabendo das suas provas, das suas dificuldades, dos seus momentos de choro, das suas angústias. Mesmo assim, Ele te escolheu, aleluia. Então não adianta querer fugir. Ele te conhece, Ele sabe que você vai chorar, Ele sabe que você vai pensar em desistir, Ele sabe que você vai querer olhar para trás, mas mesmo assim Ele te escolheu. E nesse momento que você pensar em olhar para trás, é o que Ele falou para Paulo. Paulo, você tem um espinho na carne que te machuca, né, Paulo? Que dói, que arde. Mas eu não vou tirar esse espinho não. Mas pode ter certeza que o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, aleluia. É no momento que você não pode, que você não consegue, que você nem luta com as suas forças mais, que a mão de Deus entra e faz o impossível, aleluia. Então Ele te conhece, aleluia, e te escolheu te conhecendo. Senhor, Tu sabes. Então faz o seguinte, profetiza. Profetiza que vai ter vida, Ezequiel. Profetiza. Segundo alguns estudos, a gente fala cerca de 4.000 palavras por dia. Homens, né? As mulheres falam um pouco mais. Brincadeira. E como a gente tem usado essas palavras? São palavras de bênção ou de maldição? O que sai da nossa boca, irmãos, tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E qual que era a chave para os ossos voltar a ter vida? Ele tinha que falar, ele tinha que profetizar. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer essa noite? Por que você parou de orar? Por que você parou de profetizar por essa causa? Por que você parou de usar as suas palavras? Eu não mandei ninguém parar. Sua palavra tem poder, aleluia. Qual que é seu maior problema? Profetiza sobre ele. Fala, Jesus, amanhã, vai na frente, Pai. Ilumina os caminhos, tira os laços. Só que a gente parou de profetizar. A gente quer que um Deus que faça sem falar para ele fazer. A gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, que a gente vai raspar a lâmpada, ele vai aparecer e vai resolver os nossos problemas. Para ele fazer, a gente tem que falar. Enquanto eu estudava, ele falava assim para mim, Juan, estou sentindo falta da voz de algumas pessoas. Eu quero avivar, eu quero fazer, eu quero mover, mas eu não escuto mais elas falando comigo. Só que para o avivamento acontecer, eu preciso ouvir a voz delas. Aleluia. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir as suas palavras têm poder, aleluia. Profetiza sobre isso, aleluia, que Deus vai fazer. Ele conhece a sua voz, aleluia, e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, aleluia. Ele sabe que a sua oração é sincera, Ele sabe que a sua oração é verdadeira, Ele te conhece, mas você tem que falar para Ele, aleluia. Quando a mensagem acabar, já estou encerrando, e o pastor orar pelo avivamento, fala para ele. Conversa com Deus é um diálogo, não é um monólogo, onde só um fala. Se você falar, ele vai responder, aleluia.
Ezequiel, profetiza. E a Bíblia nos fala que Ezequiel se levantou, profetizou. E o que aconteceu, Juan, quando ele profetizou? Aleluia. Sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia nos fala que houve um grande reboliço. Sabe qual que é o significado de reboliço no dicionário? Caos, bagunça, desordem. Quando você, servo de Deus, se coloca de pé, levanta suas mãos, com fé, profetiza, pode ter certeza que o diabo não vai ficar contente. Porque Deus olha para mim e para você, vê a gente quebrado, machucado, com dor. Apanha na segunda, apanha na terça, sofre na quarta. Na quinta tá difícil, na sexta não sabe nem o que vai fazer, mas no domingo você tá aqui, adorando ao Senhor, aleluia. E o diabo pergunta, mas como pode? A semana inteira eu tentando atrapalhar, eu tentando fazer bagunça, caos, e no domingo ele tá lá profetizando, falando que vai ter vida. Aleluia, aleluia. Porque toda vez que ele se levanta para cair. Porque quando você usar a sua voz para profetizar, aleluia, você pode ter sofrido a semana inteira, mas quando você chegou aqui, dobrou o seu joelho, entregou para Deus esse culto e falou, Deus, hoje eu vou te entregar a minha melhor adoração, o céu vai se abrir, a glória vai descer, a casa vai se encher, aleluia, e não vai ter inimigo que vai ficar de pé neste lugar, não vai ter prova, não vai ter luta, não vai ter diabo, não vai ter nada, porque a mão de Deus é maior, aleluia. Como pode, aleluia, como pode, aleluia. Júri canta lá, me canta lá, Banai. Ele fica todo confuso, mas como pode? Ele está aqui hoje, aleluia. Mas você está aqui, sem força, mas está aqui. Querendo desistir, mas está aqui. Desempregado, mas está aqui. Aleluia, com a prova batendo, mas está aqui. E além de estar aqui nessa noite, você vai profetizar. Aleluia. E a Bíblia nos fala que quando ele profetiza, há uma bagunça. Já percebeu que quando você ora em fervor com Deus, fala, Deus, vou orar, vou buscar, o Senhor está mandando, eu vou fazer. Parece que as coisas pioram. Rapaz, o que aconteceu? Bagunça, caos, desordem. Mas Deus, eu profetizei, orei, bagunçou. Só que Ezequiel fala, houve um grande reboliço, bagunçou sim. Era osso para cá, osso para lá, um indo para cá, outro indo para lá. Mas o que era isso, Juan? Era Deus colocando cada osso no seu devido lugar, aleluia. Às vezes você está orando, parece que está bagunçando tudo, parece que está ficando mais difícil, mas fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, meu irmão, essa bagunça é a mão de Deus tirando quem está lá e colocando para cá, trazendo quem está fora para dentro, fazendo o impossível por você. Parece que é bagunça, parece que é caos, mas enquanto você ora, enquanto você adora, enquanto você busca, enquanto você profetiza, Deus está colocando as coisas no seu devido lugar, aleluia. Você não vai entender, não tente entender as coisas que Deus está fazendo, aleluia, mas Ele está fazendo, Ele está colocando no lugar, 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 aleluia. Para encerrar, irmãos, Juan, o Senhor colocou os ossos no lugar? Colocou. E agora? Agora é o avivamento. Agora eles precisam ter vida de novo. Voltar a sorrir. Voltar a acreditar, voltar a ter sonhos. Voltar a confiar no Deus que ele serve. Aleluia. Vai voltar, vai. Mas como, Juan? De fora para dentro? Não.
Todo avivamento que Deus faz é de dentro para fora. Ele fala que aqueles ossos se formaram. Primeiro o quê? Primeiro o nervo. E depois carne. E depois pele. Porque senão eles voltariam a ser aquilo que Deus já tinha repudiado. Bonito por fora, vazio por dentro. E Deus está cansado dessa maquiagem. Por isso que no capítulo 2, versículo 13 que eu li, Deus fala para ele: vocês são cisternas rachadas. Vocês foram criados para armazenar água. Tá bonito por fora, mas está rachado. Tudo que entra sai. Só que para mim fazer o avivamento, a obra é completa. Eu quero algo bonito dentro. E quando eu entro dentro e sopro o meu espírito, resplandece fora. Aleluia. Para eu fazer o meu avivamento, primeiro eu vou encher dentro. Aleluia. Primeiro eu vou encher dentro. Aleluia. Primeiro eu vou encher dentro. Aleluia. Primeiro eu vou encher dentro. Hoje Deus quer encher dentro. Hoje Deus vai encher dentro, aleluias. Hoje Deus vai encher, aleluia. E o que Ele encher dentro, quando você sair daqui para fora, vai aparecer lá fora. As pessoas vão te olhar e vão falar: mas alguma coisa aconteceu essa semana. Mas alguma coisa aconteceu nesse final de semana. Você não estava assim, você estava triste, você estava desanimado. Ah, mas alguma coisa aconteceu. Aconteceu sim, porque a partir dessa noite Deus vai encher dentro, aleluia. Deus vai encher dentro, aleluia. Não vai ser cisterna rachada. Não vai ser cisterna rachada, aleluia. Deus vai encher e vai transbordar para fora. Se coloque de pé, aleluias. Se coloque de pé, aleluias. Hoje Deus quer encher dentro, aleluia.